Vamos fazer mais uma pergunta agora. Meus irmãos, até que ponto, até que limite nós devemos chegar em nossos serviços? Talvez alguém se pergunte, não precisa de uma régua, de uma medida para saber até que ponto eu posso chegar. Até que limite eu devo servir a Deus? Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 27. Ouça essas palavras. A resposta à pergunta, até que ponto nós devemos estar prontos para servir ao Senhor? 1:27, somente devei-vos portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente e ouça acerca de vós, que estáis juntos como igreja, no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo do Evangelho. Observou a palavra combater? Combater é esta palavra que estabelece o ponto que nós devemos chegar no serviço do Senhor, meu querido irmão, na proclamação do Evangelho. Bem, essas duas palavras usadas no Novo Testamento, a primeira, trabalho, corpus, e aqui uma outra, combate, elas resumem o tipo de serviço que um crente deve realizar para o Senhor, na proclamação do Evangelho e na edificação da igreja. Ele diz, combatendo juntos. O grego traz a ideia de um esforço vigoroso, a palavra combate. Um esforço realmente vigoroso. A palavra grega, traduzida como combate, é a palavra atheleo, de onde nós tiramos atleta. É isso que ele está dizendo aqui como atleta. Aqueles atletas dos Jogos Olímpicos, no contexto greco-romano, Filipenses, Colossenses, não é? Efésios. Ele está escrevendo a pessoas de mentalidade greco-romana que sabiam muito bem o significado disso que ele está usando. Uma palavra técnica, como do atleta, no ginásio, na corrida, na natação, nos Jogos Olímpicos. Bem, os períodos de Jogos Olímpicos sempre trazem algumas coisas interessantes, né? Poucos anos atrás, aqui no Brasil, começam aquelas entrevistas com os atletas, né? O corredor lá naquela cidade, outro que está preparando para a natação. E é muito interessante observar aqueles ginastas, aqueles atletas que irão correr 100 metros ou 1000 metros, nadadores também muitas vezes, o trabalho, o esforço deles no treinamento. E eles não são perguntados, porque são grandes atletas, qual é o segredo? Como é que você alcança disso? E a resposta, em linhas gerais, diferenciando um pouco, é na maioria das vezes a mesma resposta. E eles dizem, faça sol, faça chuva, eu estou na pista treinando. Esteja doente ou esteja bem, eu estou na água nadando. Essa, em linhas gerais, é sempre a resposta que eles dão, treinando. Por quê? Porque o atleta, ele está consciente de si mesmo, do seu corpo, do seu peso, quanto ele ganhou de massa muscular, se ele melhorou na técnica, se ele tem quebrado recordes anteriores, ele está consciente do que ele está fazendo, e consciente, ele sente a dor, ele sente o esforço, não é? Ele está consciente de tudo para alcançar aquela meta. O apóstolo Paulo, escrevendo a pessoas que conheciam muito bem estes jogos, esse esforço, ele usa este esforço do atleta, do combatente, e toma essa ideia, e ele diz, esses homens, essas mulheres, atletas, eles chegam ao ponto da dor, ao ponto do sangue, ao ponto de um cansaço extremo, e eles fazem todo esse esforço para ganhar uma coroa de folha de louros, algo que irá perecer, uma coroa para colocar na estante. Eles chegam ao ponto de dor, de suor, de cãibras, por uma coroa corruptível, folhas que irão murchar, ouro que irá se corromper e ser roubado. Você acha realmente possível? Você acha possível que no meio desta corrida terrível, tremenda, o atleta se lançasse na corrida, e em determinado momento, correndo ali, pondo todo o seu esforço, ele parasse no meio da pista, saísse, fosse para o vestiário, colocasse as suas roupas comuns e voltasse para casa, porque ele percebeu naquele momento que para concluir aquilo, iria requerer dele um esforço muito, muito, muito grande para chegar ali. Inconcebível, não é? Ele já se preparou assim, ele já se tornou consciente disso. Concebível que ele passe, porque ele percebeu, vai ser muito esforço, não, vou para casa, vou deixar isso. Ele deseja a vitória, ele está ali para trabalhar, para alcançar uma meta. Agora, todavia, meus queridos irmãos, esse triste exemplo, infelizmente,
é o que acontece a cada domingo na arena do serviço cristão. Oh, está muito frio para ir para a igreja hoje. E essa chuva, essa garoa de São Paulo que não para, está tão bom aqui dentro de casa, quentinho. Oh, eu fui para uma confraternização ontem e terminou 2 da manhã, 1 da manhã, eu estou cansado, eu vou para o culto da noite, chegar lá, culto da noite. Eu estou muito cansado, a semana foi realmente trabalhosa, né? Trabalhei bastante essa semana para o meu bolso. Estou cansado demais para trabalhar para Cristo. Eu vou parar, é muito esforço ir para a igreja, para o serviço do Senhor. Estou cansado, veja, eu prefiro estar lá, melhor, né? E veja, e se eu fizer o trabalho do Senhor não com desejo, não com coração, não é válido, né? Então, e a gente tem uma ótima desculpa para desobediência. Que triste, não é, pensar sobre isso? E os corredores da obra do Evangelho talvez abandonem a pista de corrida. E almas que foram tocadas pelo Espírito Santo e conduzidas às portas do metrô não serão encontradas pelo povo de Deus porque o trabalhador não está ali para levar o Evangelho. E visitantes que virão não serão auxiliados e ministrados porque os irmãos não estão lá para recebê-los. E casas não serão visitadas com o Evangelho no trabalho do Senhor. E aquele irmão, aquela irmã que precisa de um encorajamento ou de uma exortação não receberá, porque aquele irmão que passou por uma experiência similar ao que ele está passando, ela está passando, não está lá, embora saiba que as experiências pelas quais nós passamos para poder auxiliar os outros. E visitantes não serão trazidos para a igreja, não serão recebidos. Queridos irmãos, será que nós temos mantido com sacrifício a nossa parte na obra do Senhor? Às vezes o culto da noite tem bem menos pessoas presentes do que o culto da manhã. Não é triste isso? É triste que alguns membros do time não aparecem na pista por dias e semanas consecutivas. Você percebe o mal por trás disso? Não apenas não ir na igreja, você percebe que é isso. Você ouve essas entrevistas, né, com esses atletas, são preparados fisicamente de uma maneira sacrificial, eles sofrem perdas, muitas perdas, mas eles também sofrem perdas sociais. Eles têm que deixar seus lares, seus confortos, seus lazeres, aquelas reuniões familiares, para se dedicarem à obra maior de suas vidas. Ainda assim, fazem isso para alcançar uma coroa corruptível. Você percebe o argumento do apóstolo Paulo? O céu, a glória, a linha final, a eternidade, uma coroa não corruptível, galardão no serviço do Senhor, estar na presença dEle. Isso envolve copos, sangue, suor, dor no serviço do Senhor. Será que o discípulo de Cristo mostra o mesmo empenho no serviço do Senhor? Será que como cristãos nós iremos mostrar o mesmo foco dedicado à obra do Senhor? É possível que pessoas que ainda não experimentaram o perdão de Deus, a nova vida, e não receberam ainda o Espírito Santo de Deus em suas vidas, eles mostrarão mais efetividade, mais esforço, mais dedicação aos seus interesses, hábitos terrenos do que nós por nosso Salvador, pelas coisas que não perecem. Seria possível isso? Amigos, eu não desejo ofender o sentimento de ninguém nesta manhã. Apenas trazer diante de você esta exortação de Paulo e o padrão que o Espírito colocou diante de nós para o serviço cristão. Se eu não fizesse isso, eu estaria sendo injusto com você e cruel com você. Eu estaria lhe negando uma parte tremenda, necessária do reino de Deus, uma dimensão que tem sido ocultada. Será que nós podemos afirmar nesta manhã que nós participamos da atividade do Senhor com o mesmo Espírito juntos, do mesmo esforço do povo de Deus para realizar a obra?
Será que nós estamos hoje prontos para sofrer o cansaço, perda, se for necessária, de privilégio? Esses atletas sofrem perdas sociais. Será que eu estou disposto de deixar aqueles almoços de família que tomam 3, 4, 5 horas do dia do Senhor para estar com o povo de Deus, lendo a palavra, exortando, levando o evangelho? Eu estou pronto para esse sacrifício social? Acaso eu estou pronto para este sacrifício no sábado? De parar aquela confraternização em tempo hábil, de descansar apropriadamente para estar na igreja? Estou pronto para fazer isso? Eu penso nisso. É muito irresponsável e triste quando crentes dizem assim mesmo: opa, vai ter algo no sábado ou na sexta, e eu vou, e amanhã tem igreja, claro, eu vou e vai, amanhã eu estou cansado, mas vou me esforçar para levantar, e não vai acontecer. Ou você vem com metade do seu ser para a casa de Deus. Não é triste isso? Pense sobre tudo isso, se nós estamos vivendo assim. E aí, nós vamos diante de Deus rogar por ajuda, por bênção, por emprego, por fé, por cura. E a minha parte na obra do Senhor.